Oi pessoal, beleza? Léo Augusto. Pessoal, há muito tempo que eu estava querendo fazer esse tipo de vídeo e esse tipo de projeto. O projeto vai ser ler um livro por mês e fazer um vídeo falando sobre esse livro, contando a história, falando alguma curiosidade e relatando sobre o autor do livro, tá certo? Então agora, em janeiro, nós vamos começar com um livro que chama A Praia de Manhattan, A Praia de Manhattan, de Jennifer Egg. Eu já li alguns livros dessa autora, gosto muito dela, especialmente a Cruel Visita do Tempo, que eu recomendo. Então nós vamos ler A Praia de Manhattan, beleza? Em fevereiro nós vamos ler o livro do Pedro Doria, que é O Fascismo à Brasileira. O Fascismo à Brasileira, que nós vamos ler em fevereiro, do Pedro Doria. Nada mais atual, esse livro dele ele lançou no final do ano passado, aliás, no meio do ano passado. O Pedro Doria é um jornalista de grande expressão. Então nós vamos ler aqui O Fascismo à Brasileira em fevereiro. Então depois de fevereiro, nós vamos ler em março As Parceiras. As Parceiras, que é o livro da Lia Luft. Esse livro que As Parceiras, na verdade, nós vamos reler. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li da Lia Luft. Gosto muito dessa autora, embora ela tenha me decepcionado um pouco nas posições políticas dela ultimamente, mas isso não quer dizer nada, porque ela é uma autora excelente. Esse livro aqui é um dos livros mais angustiantes que eu já li. Ele está rivalizando com O Encontro Marcado de Fernando Sabino, assim, que traz uma angústia. Então eu quero reler esse livro aqui para poder ver se a gente confirma essa visão angustiante ou se a gente vai ter uma outra visão, tá certo? Então em março nós vamos ler As Parceiras, de Lia Luft. Em abril, nós vamos ler O Homem que Era Quinta-feira. O Homem que Era Quinta-feira, eu não conheço a história, eu não conheço o autor, mas foi muito bem recomendado. Então nós vamos ler esse livro aqui em abril. Esse livro aqui foi lançado originalmente em 2008, então já é uma história que já está rolando aí há bastante tempo. Vamos ver e em abril a gente vai saber mais sobre esse livro, beleza? E então, depois, em maio, nós vamos ler o livro que é Do Amor e Trevas. Essa é uma história fascinante de um menino que cresce no Oriente Médio ali. Esse autor aqui, o Asimov, ele é excelente, eu recomendo todos os livros dele, tá certo? Então esse livro aqui nós vamos ler em maio e vamos saber mais desse livro aqui. Aí, de maio, nós vamos chegar em junho. Junho nós vamos ler um outro livro que me foi muito bem recomendado, que é O Jogo da Amarelinha. Deixa eu só abrir aqui para a gente poder colocar aqui. O Jogo da Amarelinha, tá certo? De Julio Cortázar. Esse livro aqui, ele tem uma leitura diferente. Logo no início dele, o autor fala que você pode ler, como a gente lê normalmente, do início até o fim, mas ele fala para a gente parar no capítulo 56. E do 56 em diante, acho que tem até 80 capítulos, você pode parar de ler, que não vai trazer prejuízo nenhum para a história. Mas ele dá uma outra forma de leitura para a gente, que é uma tabela que ele vai indicando os capítulos que a gente quer ler. Então, ele indica nessa tabela para a gente começar no capítulo 73. Esse capítulo 73 está fora daqueles capítulos que ele fala que a gente vai ler, que ele fala para a gente ler até o capítulo 56. Então ele, no segundo modo de leitura desse livro, ele fala para a gente começar pelo capítulo 73 e ir seguindo depois as indicações que ele dá. Eu vou ler seguindo essa tabela para a gente poder ter uma visão do livro e depois talvez numa outra releitura, eu vou ler seguindo de forma como a gente está habituado a ler os livros. Então esse aqui
nós vamos ler em junho. Julho nós vamos ler. Julho nós vamos ler. Deixa eu abrir aqui. Julho nós vamos ler Ao Farol, da Virginia Woolf, tá? Que Virginia Woolf também é assim, super conhecida. Então esse livro aqui nós vamos ler em julho, beleza? Em agosto nós vamos ler Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem o livro, aqui a capa do livro. Deixa eu abrir, não abriu, tá demorando. Então, aqui abriu. Nós vamos ler aqui Memórias do Subsolo. Esse aqui é um dos livros mais importantes de Dostoiévski. Nós vamos ler esse livro aqui esse livro aqui nós vamos ler em agosto, tá certo? Esse livro aqui nós vamos ler em agosto. Em setembro nós vamos ler aqui o livro que é bem atual também, que é um livro que eu recomendo, assim, que acho que todo brasileiro tem que ler. Porque é um livro que fala sobre o racismo estrutural. É uma compilação de vários artigos do Silvio Almeida, que o livro chama Racismo Estrutural. O Silvio Almeida é um dos intelectuais mais badalados da atualidade, e esse livro aqui ele vai contar como que o racismo está estruturado na sociedade brasileira. Então eu recomendo muito a gente ler esse livro aqui, Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Esse aqui nós vamos ler em setembro. Em outubro nós vamos ler O Iluminado, que é do Steve King, que é o livro do Stephen King. Eu nunca li Stephen King, vai ser o primeiro livro que eu já li. O Iluminado eu já vi o filme. O filme é excelente, uma performance do Jack Nicholson assim, surpreendente. É um terror psicológico, assim, o filme, o livro eu não li. Nós vamos ler então aqui O Iluminado em outubro, beleza? E vai ter o vídeo, nós vamos falar sobre esse livro aqui. Em novembro nós vamos ler um outro autor que eu sempre quis ler muito e nunca li. Então nós vamos ler em novembro Mulheres de Cinza, do Mia Couto. O Mia Couto ele é um autor fantástico. Eu sempre quis ler os livros do Mia Couto, mas nunca tive oportunidade de ler os livros do Mia Couto. Eu vou colocar aqui para a gente poder ler em novembro Mulheres de Cinzas. Então nós vamos ler esse livro aqui em novembro, beleza? O Frajola vai passar aqui, olha o rabo do Frajola passando aqui. Em dezembro, que é o meu aniversário, nós vamos ler o livro, a biografia de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, um gênio, lógico, Leonardo, um gênio. Esse livro é do Walter Isaacson, que é o autor também da biografia badalada do Steve Jobs. Então, em dezembro, nós vamos ler a biografia de Leonardo da Vinci e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse gênio que foi Leonardo da Vinci, tá certo? Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os livros e os meses que nós vamos ler, e no final do mês, possivelmente no último dia do mês de cada mês, nós vamos colocar o vídeo falando sobre o livro que nós lemos, contando sobre as curiosidades do livro, e vamos falar o doutor e vou dar a minha nota e vou dar a minha perspectiva do livro, beleza? Então, pessoal, até o final de janeiro com o livro A Praia de Manhattan, tá?